Muito bom dia, quarta-feira, 22 de maio, 22 de maio. Olha aí, bom dia. Mais um dia para agradecer. Nós estamos vivos. Mais um dia para agradecer que você está vivo, que você está viva. Mais um dia para agradecer a parte saudável sua. Eu tenho um problema. Não, agradeça a sua parte saudável. Ótimo, põe atenção na parte saudável. Muito obrigado pela parte que você tem de positivo. Eu tenho uma casa, que bom. Eu tenho de morar, eu tenho que comer. Podia estar melhor? Podia, mas eu vou agradecer o que eu tenho, para poder gerar a energia de gratidão e a vibração de que pode vir mais do que eu quero. Nós precisamos aprender a trabalhar com a nossa mente. Estamos aí, aprofundando. E para trabalhar com a mente, o Café com Saúde tem essa ideia de trazer uma nova perspectiva a respeito de doenças, a respeito de patologias, em vários aspectos. Primeiro, quero que você sinta-se abençoado. Sinta-se abençoada por Deus nesse momento, como se uma luz mesmo do alto te envolvesse nesse momento. Sinta a presença da espiritualidade na sua vida, a presença de Deus. Sinta a presença. E o que eu preciso fazer para isso? Me conectar. Estou me conectando agora, estou sentindo uma sensação de agradável. Olha, se você quiser, a gente vai junto nessa sensação. Permita-se ser envolvida por essa vibração, por essa energia de conexão com o mundo real, com o mundo espiritual, que vai te envolvendo, olha aí, que vai te permitindo estar dentro de um contexto diferente mesmo, uma sensação boa. Permita-se a conexão. Como se você falasse, eu quero me conectar agora com o divino, eu quero me conectar agora com a espiritualidade, que está sempre presente, mas que nós precisamos nos conectar. Sinta essa conexão, permita esse envolvimento, permita esse envolvimento, essa sensação agradável, e agradecemos então, porque eles estão conosco. Apesar de tudo, eles estão conosco. Lembre-se sempre, nós estamos sempre protegidos, amparados e, digamos assim, cuidados por essa espiritualidade. Que a gente possa se conectar também com a nossa matriz original. Isso mesmo, nós somos um avatar da nossa alma e a gente possa se conectar com essa matriz original. Muito bom. Nós estamos falando essa semana sobre refluxo gastroesofágico. Nós conversamos na segunda-feira o aspecto fisiológico, que é paradoxal. Se você não assistiu, vai lá e assiste de novo o nosso canal Saúde Funcional Vida Plena, onde eu expliquei de uma maneira didática, onde você acha que você tem queimação gastroesofágica porque você tem pouco ácido. Olha como é paradoxal. Como assim, Rubens? O esôfago queima porque falta ácido no estômago. O esôfago queima porque falta ácido no estômago. Como falta ácido no estômago, porque você tem uma diminuição da produção de ácido, por isso que 50 a mais a gente já fica de olho. Será que você está tendo a digestão adequada? Talvez não. Bom dia, Cris, bom dia, Kátia, Thelma, Wanda, Monumento, bom dia o pessoal aqui do Instagram também, Solange. Então, olha, é paradoxal. Eu vou no médico, o médico fala, está queimando, ele fala, está queimando, está com excesso de ácido. Não. Está faltando ácido no estômago e por isso o esfíncter não abre, o piloro não abre, uma represa fica represando, sobe. Quando sobe, queima. Mas por quê? Porque a pele do esôfago, chama a mucosa do esôfago, não aguenta, mesmo que seja uma acidez diminuída. Quer dizer, 5, por exemplo, de pH, que é o potencial de hidrogênio, que dá a questão do ácido, quanto mais baixo o número, mais ácido. Quanto mais alto, menos ácido, mais alcalino. Você tem que ter essa proporção. O estômago precisa de uma acidez forte para queimar mesmo, destruir. O ácido clorídrico é muito forte. São 3 de pH, 2 de pH. Se tiver 4, 5, não faz a digestão, sobe, queima o esôfago. Então, por que parece, você precisa tratar a acidificação. Você tem suplementos
ou mesmo você pode tomar. O ácido clorídrico é um problema, porque ele pode manchar os dentes, tal, tem que tomar de canudinho, é mais complicado. Hoje tem produtos que vão estimular a produção de ácido no estômago, né, a betaína, cloridrato de betaína, e que ajuda muito nessa questão da digestão. Então, foi paradoxal o que nós falamos. Mas então você entendeu, se você não entendeu, você está entendendo agora, onde o que acontece? O refluxo acontece porque o cárdiaco é uma válvulazinha, é uma portinha, uma válvula que abre e fecha, que fica entre o esôfago e o estômago, ela abre. Como ela abre, então, aquilo que não vai para baixo, sobe. Então, por isso que faz o refluxo. Eu falei, coisas... Primeiro, você precisa fazer a acidificação. Quando você faz endoscopia, às vezes dá para perceber que são células, a parede do estômago não está produzindo mais o ácido suficiente. Mas pelo quadro clínico, como é que eu sei se está muito ácido ou pouco ácido? Pergunta básica. Pergunta básica. Quando você tem queimação, depois de comer ou antes de comer? Pergunta básica. Por isso que eu falo, medicina não é aritmética, é matemática. Está queimando, está com isso. Não. Mas a pergunta, queima antes de comer ou depois de comer? Se queima antes de comer, você é 40 menos, você tem excesso de acidez. Porque está queimando, você põe o alimento, para de queimar. Então estava excesso de ácido. Aí você não tem nada, você come, começa a queimar. Por quê? Porque não tem ácido suficiente. Olha aí, a pergunta básica. Aliás, nós estamos voltando para o mundo socrático, não sei se você entende, nós estamos voltando para o mundo socrático. Por quê? Bom dia, Múcio. Vamos conversar, fazer uma live juntos. Por quê? Hoje, quando você estuda sobre inteligência artificial, o que os especialistas dizem? Quem vai no futuro se sair bem com a inteligência artificial? Quem souber fazer prompt. Anote aí, prompt. O que é prompt? Pergunta. Tem que saber fazer a consulta. Eu acabei de escrever um e-book agora sobre ansiedade. Ficou lindo, 58 páginas. Eu vou pôr já falando de história do cérebro, de técnicas. Um e-book todinho sobre ansiedade. E você sabe que eu lancei. Então, olha que interessante, né? Tem um pessoal aí que, por exemplo, a Cristiane, que é psicóloga, ela trabalha com pessoas, a Wanda também trabalha com pessoas. O pessoal que comprou já o curso, eles deram um feedback, então eu mudei a chave do pensamento. Falei, puxa, não é um curso, é um processo terapêutico. É um processo terapêutico, onde você vai a cada aula, você tem uma teoria e uma prática. Uma teoria e uma prática. Então, é um processo terapêutico. Então, a Onda do Bem, o curso de ansiedade, que não é curso, ele, na verdade, é um processo terapêutico. E tem muita gente que fala, poxa, mas eu queria fazer terapia. E eu tenho, né, o feedback que eu tenho das pessoas é assim, eu faço terapia há muito tempo e não chego lá. Por quê? Porque muitas vezes os colegas psicólogos, psiquiatras, terapeutas, não têm esta visão amplificada. A Cristiane está falando aqui, ó. Realmente é um processo terapêutico, é um processo maravilhoso. Então, ela tem aplicado nos pacientes dela. Então, quantas pessoas querem fazer terapia, por exemplo, e acabam não tendo oportunidade? Este Onda do Bem, que é um processo terapêutico para trabalhar a ansiedade. Porque aí eu vou explicar e vou dar prática, e a Wanda também, aprendemos a aplicar na nossa vida. E eles têm aplicado em outras pessoas. Então, não é um curso. Eu mudei meu mindset. Essas meninas me ajudaram. Não é curso, é uma terapia. Então, tem um processo terapêutico para trabalhar a ansiedade. Com uma visão que, eu vou ser sincero, não é por nada, mas poucos psicólogos têm esta visão, porque o psicólogo não entende da parte nutricional orgânica, por exemplo. Tá? Tudo bem. Um terapeuta espiritual não entende da parte psicológica. E muitas vezes o psicólogo também não entende da parte espiritual. Então, é uma união, né, de 3 aspectos fortes aí para você trabalhar se você tem ansiedade. Se você não tem ansiedade, não precisa. Se não tem ansiedade, você não faz parte do grupo de ansiedade, que é um absurdo de gente. Voltando para o refluxo. Olha que interessante, olha como é interessante o nosso cérebro. Olha como a gente precisa olhar sempre a função do órgão.
Quando você quiser entender alguma coisa, por exemplo, eu adorava latim, eu aprendi um pouco de latim. Eu sou velho, eu aprendi latim na escola, imagina. E eu acho interessante porque no latim você já tem uma ideia do que é o processo, né? Então, os nossos órgãos também dão ideias. Então, o estômago serve para quê? Para absorver alimentos, digerir os alimentos, mas ele é um receptor de alimentos. Ora, digamos que existem 3 tipos de alimentos. Aí vamos ampliar. 3 tipos de alimentos. O alimento físico, orgânico, o alimento emocional e o alimento espiritual. Então, vamos lá. Tem 3 tipos de alimentos. Então, a gente parte... Eu vou sempre partir com você para uma base de entendimento. Então, a gente vai sempre crescendo numa base lógica. Tem o alimento físico, tem o alimento emocional e tem o alimento espiritual. Ora, se você não tem o alimento suficiente, em que nível, por exemplo, emocional, o órgão responsável, presta atenção, o órgão responsável para receber o alimento, que é o estômago, que é o órgão que recebe o alimento. O órgão, ele vai precisar ficar o quê? Esperando o alimento. E olha que sacada do Dr. Hammer, uma sacada fantástica, né? O Dr. Hammer, da Nova Medicina Emocional, é fantástico. Ele diz que o refluxo gástrico é falta de alimento emocional. Ele não se fecha, esse esfíncter não se fecha, porque o que deixa aberto a passagem para deixar entrar mais comida. Presta atenção no que eu estou falando. Deixo aberto esse canal para receber mais comida. Que comida? Emocional, amor. Então, o esfíncter do cárdia, né, que abre, ele não fecha porque ele está precisando receber mais alimento. Então, toda pessoa, teoricamente, que tem um refluxo, ela está, em algum nível, com uma carência emocional. Então, veja, vamos pensar comigo. Aí você vai para a cirurgia, fecha lá, daqui a pouco você começa a ter de novo refluxo. Mas se você não faz a cirurgia psíquica primeiro, presta atenção que isso eu vou começar a falar para você agora, porque é interessante. Nós precisamos aprender a fazer as cirurgias psíquicas antes das cirurgias orgânicas. É lógico. Porque se aquilo aconteceu, bom dia, Joeli, tudo bem? Meu amorzinho aí comigo, aí me dando força. Se você não faz a cirurgia psíquica, eu falo sempre, você quer, qualquer que seja, faça a cirurgia psíquica primeiro. Porque na cirurgia psíquica, você tira, ou você resolve, ou você a questão do emocional. Você recebendo a questão do emocional, fica muito mais fácil a cirurgia orgânica, porque é lógico, porque se você tem uma dificuldade, qualquer problema qualquer que você precisa operar, aquilo começou primeiro na emoção. Né? Começou sempre na emoção primeiro. Então, a alma sempre que está com carência. Então, se você tem um refluxo, vai fazer uma cirurgia, quantas cirurgias não dão certo? E é interessante porque quando eu oriento as pessoas, vamos fazer a cirurgia psíquica primeiro, né? Aí a gente tem toda uma tecnologia que a gente foi desenvolvendo, usa física quântica, usa PNL e tal. O que é comum eu escutar? Ah, doutor, eu fui fazer a cirurgia, o médico falou, nossa, foi muito mais fácil. Lógico, já removeu a causa. Presta atenção você aí, vamos lá. Manda, dá um like aí, pessoal, se você está achando interessante, dá um like. Se você não está inscrito no canal ainda, tudo bem. Bom dia, Suzy Frane, bom dia, Suzy, tudo bem? Marineide também, bom dia. Se você não fizer uma cirurgia psíquica, primeiro, você não está tratando a causa. Ora, se você tem uma causa, você tira a consequência, a causa continua. Por isso que tem muita cirurgia que não dá certo. A pessoa não tira a causa. A causa é emocional. Aí o que eu faço? Por exemplo, a pessoa vem com refluxo. Bom, primeiro, não pode tomar líquido durante a refeição. Segundo, precisa aumentar, fazer um aclivezinho de poucos centímetros na cabeceira da cama. Legal. Terceiro, é bom líquido junto com a refeição, é 1 hora antes e 2 horas depois. Não pode tomar, porque aí você dilui o pouco de ácido que você tem.
Tudo bem, essa é a parte, né? Faz a regularidade de betaína, toma betaína. E emocional? Bom, vamos entender por que você está precisando receber mais amor. Aonde que você não recebeu amor? E eu vou te dizer uma coisa interessante. Não sei se você já ouviu falar, mas eu tenho... Então, Suzy, eu já estou te falando a dica. Olha que interessante. Quando eu faço uns paralelos, né? Por exemplo, digamos que você tenha, a gente descubra que você tem uma falta de vitamina C. Por exemplo, eu tenho aqui aparelhos que vão mostrar o que está faltando para você. Se, que tipo de nutriente está faltando, o seu tipo de colágeno. A Joeli faz uns atendimentos também aí com esses aparelhos fantásticos. Bom, está faltando tal, então digamos que está faltando vitamina C. Ó, faltou vitamina C. Ó, a gente precisa tirar vitamina C, porque está faltando vitamina C. Mas a vitamina C é importada da China, não sei de onde, da França e tal. Tá, os portos estão parados, não tem vitamina C. Então, eu vou te dar vitamina B. Você vai falar, como assim? Se está faltando vitamina C, adianta tomar vitamina B? Presta atenção, eu vou falar agora para você entender como é profundo isso. E como fica fácil de entender. Se você, mulher, por exemplo, teve anemia, presta atenção, anemia de vitamina emocional P, presta atenção. Se você teve ou tem anemia de falta de vitamina emocional P, não adianta você ter vitamina N, vitamina AM, vitamina MA, vitamina NO. Rubens, o que é essas coisas que você está falando? Vitamina emocional de P, vitamina emocional de pai. A mulher que tem anemia de pai, presta atenção, isso aqui é profundo. A mulher que tem anemia de pai, não adianta de amante, de namorado, de noivo, de marido. Nenhuma dessas vitaminas vai substituir a vitamina P. Por isso que muitas vezes você, mulher, tem dificuldade de relacionamento. Porque você tem anemia de pai. Se você tem anemia de pai, você vai ter sempre tentando substituir aquela coisa. Pô, tá faltando vitamina C, eu vou tomar uma vitamina B para ver se eu consigo. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, invariavelmente, fala, bom, vamos lá. Você tem anemia de pai, vamos resolver isso aí. Tem como resolver? Claro que tem. Ou vice-versa. Você, homem, tem anemia de MA, vamos por assim. Você tem MA, você já sabe o que é, mãe. Se você tem anemia de mãe, você vai, a amante não vai dar, namorado não vai dar, esposa não vai dar, mulher não vai dar. E você vai estar sempre carente. Nunca acaba, nunca você vai conseguir substituir a vitamina. Então, eu tenho feito continuamente explicado, olha, se você tem uma dificuldade de relacionamento, você precisa ver como é que está a anemia de pai e mãe. Olha, e eu desenvolvi metodologias quânticas e metodologias emocionais para suprir a vitamina pai e mãe. Eu e a Joeli trabalhamos muito na biofísica, nessa reposição de vitamina mãe e pai. Já pensou? Que coisa maluca eu estou falando, mas é não, tem todo um arcabouço biofísico que a gente fala, baseado na física quântica. E exatamente, acaba projetando essa falta nas relações. Isso mesmo, você tem anemia, você está carente daquela anemia, você vai projetar. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia que você repõe. E dá para fazer isso aí. Quando você repõe a anemia de pai e de mãe, você não fica mais querendo pôr a anemia de pai, que o teu marido te dê energia de pai, ou que tua esposa te dê energia de mãe. Olha, por que eu cheguei nisso aí? Porque o refluxo, a parte metafísica do refluxo é, eu não tenho amor suficiente, eu estou esperando o amor. Sabe o passarinho no ninho, que fica com o bico aberto assim, esperando a minhoca que a mãe vai trazer? Então, pensa assim. Então, você vai fazer uma cirurgia de refluxo? Faça, mas antes resolva essa questão emocional, essa anemia emocional. Interessante. Não está indo. Hérnia de hiato, a mesma coisa. Uma decepção familiar. O sentido biológico, eu preciso de mais comida, e comida emocional. Então, o estômago sobe
hérnia, porque hérnia é o seguinte, o estômago, ele atravessa, ele sobe um pouquinho. Ele vai buscar no peito. O que é o peito? É amor. Não é relação de amor? Então, o estômago vai lá no peito, na onde está o coração, para buscar amor. Presta atenção. Se você não faz uma cirurgia psíquica primeiro, você não. As cirurgias orgânicas ou fisiológicas, elas dão mais problemas. Vamos ao nosso cappuccino funcional? Tá muito complicado. Vocês estão entendendo a ideia? Então, a ideia sempre vai ser que você amplie. Eu tenho uma hérnia, eu vou operar. Tudo bem, vai operar, não vai operar. Mas antes faça a cirurgia psíquica. Antes entenda que o nosso corpo ele representa as causas emocionais. O nosso corpo físico representa as causas emocionais. Por exemplo, no nosso curso terapêutico, vou falar assim, no nosso processo terapêutico de ansiedade, que é a Onda do Bem, eu explico passo a passo. E tem um momento ali, onde eu falo da ansiedade psicológica, que eu explico que a maioria delas vem da gestação. E no processo terapêutico ali, além de eu explicar, você faz um exercício. Você faz um exercício para você modificar, para você nutrir o teu feto. Presta atenção no que eu estou falando. Você tem ali uma orientação terapêutica para você trabalhar o teu feto. Ah, mas Rubens, mas como assim eu vou trabalhar meu feto? Como assim? É muito didático, é muito simples, porque eu fui desenvolvendo essa tecnologia. E aí eu pus ali, por quê? Porque eu quero alcançar mais pessoas, eu quero ajudar mais pessoas, porque é uma onda do bem. Cada pessoa que faz esse processo terapêutico, naturalmente, vai entender outras pessoas. Vai entender, por exemplo, o campo magnético. Quantas pessoas eu explico, eu oriento e falo, o que você vai fazer? Ontem mesmo atendi uma paciente altamente sensível, muita sensibilidade. E o diagnóstico ela é bipolar. Uma senhora. Eu tenho diagnóstico bipolar. Pô, mas eu fico olhando como bipolar, mas é altamente sensitiva. Poxa vida, isso me deixa entristecido. Me deixa entristecido. Por quê? Você dá um diagnóstico psiquiátrico. Quando você dá um diagnóstico psiquiátrico, você carimba a pessoa. Ela é bipolar. Então é bipolar. A família já fala, é bipolar. Poxa, mas se ela é bipolar, o que você vai fazer? Vai tomar remédio o resto da vida, não tem cura, porque o bipolar é isso e aquilo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu fui fazer uma imersão domingo, das 9 às 9, das 9 às 21. E olha a sincronicidade. Sentei lá no lugar, cheguei cedo, sentei no lugar. Tinha uma vaga. O rapaz veio, sentou do meu lado. E aí, a gente começa a falar, é médico, psiquiatra. Do Sul, estava fazendo a imersão aqui em São Paulo. Com as mesmas... Ele chegou à conclusão, ele tem TDAH, ele está escrevendo um livro sobre TDAH, e ele estava falando justamente que ele é sensitivo também, e que está cansado de ser psiquiatra dando remédio. Pô, e aí foi ótimo, já trocamos o telefone, já estamos bolando o trabalho junto, que ele quer também fazer. Mas, um psiquiatra, e ele falou, aí ele sacou uma coisa interessante, ele falou que as pessoas que têm, como ele tem TDAH, elas têm também uma superdotação. Estão superdotados mentalmente. Então, olha que interessante. Por isso que eu falo, essa coisa de TDAH, hiperativo, precisa olhar com outro aspecto um pouco mais ampliado. Tá? Um pouco mais ampliado. Talvez eu vou fazer isso, semana que vem eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre TDAH, vou falar sobre autismo, sobre o hiperatividade, vou falar. Eu acho que vale a pena fazer os aspectos orgânicos, os aspectos emocionais e os aspectos transpessoais, né, ou vibracionais. Acho que é legal. Não sei se eu já falei, mas acho que não falei, não. Então, a ideia é que você possa aprofundar na questão que você tem. Então, veja, de um refluxo, que é uma coisa, todo mundo vai lá, toma o Zol da vida, já está equivocado, porque não é para tomar Zol, é para tomar um proácido, e eu expliquei isso na segunda-feira. Hoje eu estou explicando, faça cirurgia de hérnia de hiato? Faça. Mas antes, faça cirurgia psíquica. Mas antes, resolva a sua falta
de nutrição amorosa, sua anemia de alimento emocional. Antes, faça isso. Ah, você tem ansiedade? Tudo bem. Trata a ansiedade? Claro, vai tratar um ansiolítico. Mas você trata um ansiolítico, você não está tratando a causa. Você precisa identificar o teu tipo de ansiedade. Não só identificar, como entrar no processo terapêutico de você, sozinho, sozinha, poder se ajudar. Ou mesmo a terapia. Quantas pessoas que estão fazendo o nosso processo terapêutico da ansiedade e percebem, poxa, mas o meu psicólogo nunca falou isso para mim. Ele nunca viu isso. O psicólogo ele vai ver só a parte emocional. E mesmo assim ele não vai ver a profundidade que é ansiedade ligada à sobrevivência. Ansiedade ligada à sobrevivência. Sabe quando você vai, no processo terapêutico, resolver a ansiedade? Se ela tem um fundo de sobrevivência, Rubens, o que é isso, fundo de sobrevivência? Imagina que você está morrendo afogado. Então, a pessoa está quase se batendo afogado. Você vai conversar. Escuta, para, pensa um pouquinho, bate a perna. Acorda. Como vai bater? Não dá. A pessoa entra num estado de desespero tão grande que é o que eu falo. Se alguém, ela fala, daria minha vida por você, chega na hora lá, ela agarra você e mata junto. Agarra você e mata junto. Se você não souber fazer. Então, o salva-vidas precisa saber o que fazer. Se ele chegar muito perto, ele morre junto. Tem salva-vidas que morrem junto, porque a força tem. Ela gruda de um jeito que não consegue soltar. É uma força incomensurável. Você não consegue soltar. Você pode ser fortão. Por isso que muitas vezes o salva-vidas deixa a pessoa se afogar um pouco, para ela perder um pouco a noção. Aí ele consegue resgatar. Se ele chegar perto e ela estiver se debatendo e agarrando, a força dela de desespero mata junto. Então, quando eu falo, se você tem ansiedade baseado nesse aspecto de sobrevivência, você não vai alcançar com a psicologia na conversa, porque isso está no sistema tá abaixo do límbico. O límbico é emocional, o neocórtex é o racional, e você está no primeiro cérebro, que é o reptiliano, no tronco cerebral. Não tem jeito. Ó, Cristiane, muitas coisas a psicologia não alcança, por isso é apaixonada pela transpessoal. O Conselho Regional de Psicologia, há mais de 40 anos que se usa terapia transpessoal, ainda não aceita. Veja que nós estamos vivendo um momento bem complexo no nosso planeta. Como não aceita, né? Que absurdo. Não, está lá, é medicina de evidência. Evidência. Você faz um trabalho explicando para a pessoa. Bom, quero te falar uma outra coisa primeiro. Então, o nosso processo terapêutico está aí no meu Instagram. Se você chegar no meu Instagram, é @rubens.cascapeira.jr. Tem um link lá para você entrar nesse processo terapêutico. Tem com mentoria ou sem mentoria. Aí você fique à vontade. Mas é um processo terapêutico de ansiedade. Eu quero te dizer que amanhã, quinta-feira, já vou dar amanhã, quinta-feira, eu vou fazer uma live com o repórter da saúde, Fernando Betete. Nós combinamos, às 2h da tarde, às 14 horas, 2h da tarde, eu vou fazer uma live com ele. Paranormalidade se ajuda no diagnóstico médico ou psicológico. Então, eu vou falar sobre paranormalidade na medicina. Então, eu estou te convidando para você compartilhar, para você conversar com bastante pessoas, colocar aí compartilhamento, aviãozinho e tal, porque amanhã às 2h da tarde eu vou fazer essa live com ele, falando da paranormalidade. Você sabe a minha pegada. Minha pegada é, se você não ampliar, você vai ter dificuldades de tratamentos e diagnósticos. Então, tá lá. Processo terapêutico de ansiedade. Aprenda a gerenciar a sua ansiedade através de um processo terapêutico. Que, se você olhar, é muito mais barato que fazer uma terapia de muitos anos. Você vai fazer uma terapia aí muitos anos e não alcança, né? Porque o psicólogo não vai falar sobre alimentação com você. E ele não vai falar sobre a espiritualidade na prática, paranormalidade, sensibilidade, né? Não, a Cristiane já fala. A Cristiane já é uma psicóloga que já ampliou, né? A Wanda, a professora, já está, vai para as palestras, já está ampliando. Então, as pessoas que foram comprando, elas foram percebendo que dá para você ampliar, tratar pessoas da tua casa, da tua família.
Legal? Então, muito obrigado, pessoal. Eu espero que tivemos então amanhã, às 2 horas da tarde, ou sexta-feira, que eu vou continuar falando sobre refluxo, aspectos vibracionais. Aí tem uma coisa interessante também que eu vou fazer, eu vou falar. Então, refluxo gastroesofágico, aspectos vibracionais. Então, Café com Saúde. Às segundas-feiras eu falo do aspecto fisiológico, orgânico, nas quartas-feiras do aspecto emocional e nas sextas-feiras do aspecto vibracional, tá? Não sei se tem... eu entendo que este jeito de raciocínio, que eu chamo, ele não é tão comum, por isso que vale a pena você dar o like aí, compartilhar e ajudar mais pessoas, tá bom? Obrigado, pessoal. Até amanhã à tarde e até sexta-feira. Vamos lá, fechando aqui. Obrigado.